Graça e a paz do Senhor. Começamos hoje o estudo da carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2. Primeiro versículo nós lemos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Precisamos nos lembrar que Paulo estava escrevendo aqui para uma igreja, pessoas que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pessoas que nasceram de novo, aqueles que se arrependeram de seus pecados, creram no Senhor Jesus, foram batizados. Pessoas que desejam crescer. Você deseja crescer no conhecimento de Deus? Esta é a vontade de Deus para nós. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais do que nós podemos imaginar. No primeiro capítulo, Paulo ele mostra para a igreja que a igreja ela já é abençoada. Nós que entregamos a nossa vida para Cristo, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, já não resta mais bênção espiritual para que venhamos a receber. O que acontece é que precisamos ter maturidade para tomar posse dessas bênçãos, administrar aquilo que o Senhor nos deu. E isso não acontece se nós não formos fiéis àquilo que nós já recebemos. Deus tem mais para nós, mas nós precisamos ser fiéis àquilo que nós já recebemos. À medida que nos aproximamos de Deus, Deus ele vai se revelando a nós. Não tem como Deus se revelar para nós de uma maneira que nós não venhamos a compreender. Por isso, precisamos estudar e meditar nas Escrituras. Paulo, então, vai esclarecendo todas essas questões para aquela igreja de Efésios. E ele termina a carta, o primeiro capítulo, falando a respeito da grandeza do poder de Deus, do nome do Senhor Jesus. Que Jesus ele está assentado em um lugar de autoridade soberana, reina sobre todas as coisas, tem autoridade sobre todas as coisas, que Deus o colocou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que somos nós. E a igreja é o corpo de Cristo, no qual Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Então nós recebemos a autoridade de Cristo Jesus e em Cristo nós podemos lutar contra as trevas, vencer as batalhas espirituais por meio daquele que morreu na cruz por nós. Nós temos esse direito, nós temos a autoridade, nós temos o poder de Deus em nós, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o próprio Deus. Então a igreja ela existe para dar continuidade à obra de Cristo na terra. Paulo está escrevendo ali aos Efésios e ele fala desta grandeza, fala do quanto somos abençoados, amados, perdoados, escolhidos, mas de repente ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo ele vai nos lembrar de onde Deus nos tirou, o que Deus já fez nas nossas vidas. Você que é servo do Senhor Jesus, pare para meditar e pensar o quanto Deus já te abençoou, do quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já fez na sua vida. Porém, o lugar que você se encontra hoje é apenas o ponto de partida para onde Deus quer te levar. E isso, cada trecho das Escrituras é significativo para aquilo que Deus quer fazer em nós. Então, de que maneira entendermos este texto, o que Paulo está falando aqui, pode nos beneficiar, pode nos ajudar a encontrar o propósito de Deus nas nossas vidas? Primeiro, nós não somos salvos por nós mesmos. Nós não temos mérito. Às vezes nós nos acostumamos com a salvação, com a vida na igreja, com a vida com Deus, e ficamos estagnados. A verdade é que o inimigo ele tenta parar a nossa mente de todas as formas. Ele tenta nos distrair, ele tenta nos fazer pecar, ele tenta nos parar para impedir de que venhamos a avançar, porque Deus tem mais para nós e como igreja do Senhor, a palavra de Deus nos declara que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Tenta colocar na nossa mente o materialismo, o egoísmo, e aí então nós somos abençoados, nós somos salvos, nós começamos a nos acostumar com as bênçãos e deixamos de buscar o abençoador. Nós começamos a achar que essa vida é desse jeito mesmo, mas Deus tem muito mais para nós. Precisamos focar a nossa mente naquilo que Deus tem. Precisamos focar o nosso coração, ter a intencionalidade de servir o próximo, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aquilo que nós sonhamos e nós desejamos para nós, nos é acrescentado. Aquilo que é necessário na nossa vida, nos é acrescentado. Lógico, você vai trabalhar, você vai buscar realizar os seus sonhos, louvado seja Deus por isso, mas a sua prioridade será buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas irão acontecer. Quando nós nos lembramos disso, quando a palavra de Deus fala onde nós estávamos, que nós estávamos mortos, o que um morto pode fazer? Lembra do caso de Lázaro? Lázaro morreu. E Jesus ele fala o seguinte para aqueles discípulos: é para o bem de vocês
que nós não estejamos lá, para que vocês creiam. Os discípulos já haviam visto milagres maravilhosos, mas Jesus fala isso para eles dessa forma: para o bem de vocês, para que vocês creiam, mas eles já não criam. É porque Deus tinha mais para eles. Jesus sabia que tinha mais para eles. Eles precisavam crer ainda mais, ter mais intensidade, mais fé. Então eles chegam ali diante daquela situação, Lázaro morto há 4 dias. Lázaro não pediu para ser ressuscitado. Nem mesmo as irmãs de Lázaro pediu Jesus para ressuscitar. O que as irmãs de Lázaro declararam foram o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus, mesmo sem que ninguém ali houvesse pedido, ele mostra que ele tem o poder sobre a morte. Então ele chama Lázaro para fora, porque ele tem o poder sobre a morte. Por que eu estou dizendo isso? Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. E Jesus, ele veio, pagou o preço do nosso pecado. O próprio Deus, como um homem, morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vida. Isso significa que a pessoa é salva, todos serão salvos? Não, de forma alguma. A palavra de Deus nos mostra claramente a respeito disso. Mas o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente, no nosso coração e nos prepara para receber e aceitar Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que crê no Evangelho. Então, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalha em nós e nos prepara para aceitar. Mas ele não nos obriga a aceitar. Se você entregou a sua vida para Cristo, é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração, te fez enxergar, porque você estava morto, assim como eu. Nós estávamos mortos, não tínhamos condições sequer de decidir, de fazer qualquer coisa, mas o Espírito Santo começou a trazer vida em nós, e quando nós aceitamos a mensagem do Evangelho, quando nós fomos convencidos, é verdade, eu sou pecador, eu me arrependo, eu preciso de um Salvador, a minha vida começa a transformar. O Espírito Santo habita em mim, eu sou selado com o Espírito, e aí então começa uma nova vida. E aí então, aquilo que eu era morto, escravo do pecado, Jesus então ele me resgatou e me transportou para um reino de luz, o reino seu próprio. Agora nós pertencemos ao reino de Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo está sob o governo e o domínio do maligno, mas nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós não estamos debaixo do governo de Satanás, nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós estamos em um reino que reina o Senhor Jesus. Não existe reino sem rei. Nós somos do reino de Deus, no qual o Senhor Jesus reina soberanamente, está assentado acima de todas as coisas, e nós estamos assentados com Ele. Em um desses versículos nós vamos estudar a respeito disso. Sabendo disso, que Jesus nos resgatou, estando nós ainda em pecado, ainda mortos, precisamos ter compaixão por aqueles que estão vivendo na escuridão. Precisamos ser luz para aquelas pessoas. Nós só nos convertemos porque ouvimos a mensagem do Evangelho. Precisamos orar pelas pessoas que estão se perdendo. Precisamos evangelizar, falar. A igreja existe para a nossa edificação, para a nossa comunhão, para a glória de Deus, para cultuar o Senhor. Os cultos existem para cultuar o Senhor, não é para salvar pessoas ali. Não, ali nós nos reunimos para aprender, para buscar a presença do Senhor, para nos fortalecer, para exaltar o nome de Deus. As pessoas serão salvas através da pregação do Evangelho no seu trabalho, na escola, nos lugares que você frequenta, nos lugares que você convive. Em nome de Jesus, comece a exercer a sua missão como filho de Deus, filha do Senhor, servo do Senhor Jesus Cristo. Comece a pregar o Evangelho. Não ache que você é incapaz, porque quando nós achamos que nós não temos capacidade, nós estamos dizendo que as pessoas se convertem por causa de nós. Isso não é verdade. Ninguém tem capacidade de converter alguém. É o Espírito Santo através de nós. E a pessoa não precisa ter um conhecimento teológico para poder ser instrumento de Deus para a salvação das outras pessoas. Precisa ser simplesmente filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito. Fale do Senhor Jesus, conte o seu testemunho, seja intencional, queira abençoar a vida das outras pessoas. Não podemos, sabendo de onde nós viemos, que nós estávamos mortos, e a pessoa que morreu, ela começa a apodrecer, começa a cheirar mal, não produz nada. É assim que nós estávamos. Jesus nos resgatou, nos tirou deste lugar. Agora nós temos vida, e vida em abundância. Jesus ele fala para que nós venhamos a ser luz na terra, porque Ele é a luz do mundo. Nós também, então, podemos ser luz nesta terra, sal
do mundo. Em nome de Jesus, creia que Deus vai te usar e enquanto Deus está te usando, não duvide que isso são sementes que você colherá e você será abençoado. Paulo declara: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam. Agora nós estamos vivos e reinamos com Cristo na terra. Seja cheio de Espírito Santo e se prepare para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para a sua vida. Fique na graça e a paz do Senhor.